Deus fala com todo mundo ou somente com um grupinho de escolhidos? Ele está se comunicando sempre com qualquer um ou somente com um grupo de pessoas muito específico, muito especial? Se você está acompanhando aqui esse canal, eu sou o Maurício Fragale, eu sou médico, autor de livro, eu sou triatleta, eu sou músico e sou pastor da Nova Igreja. E aqui nesse vídeo, aqui nesses vídeos desse canal, a gente quer buscar a verdade. Nós somos aqui buscadores da verdade, você e eu. Eu sou um buscador da verdade e você só está aqui por um motivo, porque você quer buscar junto comigo a verdade. A gente quer tirar fora o misticismo, quer tirar fora as visões denominacionais, opiniões religiosas, e a gente quer ficar com a essência daquilo que Deus tem para dizer para nós, que é a verdade. E a pergunta que a gente está fazendo hoje aqui é: Deus fala com qualquer um ou só fala com um grupo de pessoas escolhidas? Vamos responder isso aí. Vamos buscar na Bíblia o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito disso. Olha, é óbvio que Deus, sendo o Criador, sendo Ele aquele que enviou ao seu próprio Filho, Jesus, nesse mundo, a esse mundo, para morrer por todo aquele que nele crê. É óbvio que esse Deus quer se relacionar com todos os seus filhos. Deus não quer se relacionar apenas com um grupo de pessoas, mas com todos aqueles que fazem parte desse grupo que agora é chamado a Igreja, os filhos de Deus, o reino de Deus. Você pode botar aí o título que você quiser para esse grupo, mas Deus quer falar com o ser humano. Deus quer se relacionar. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus relacional. Você vai ao livro de Gênesis, vai ver a criação. Deus cria o universo, cria o planeta Terra, bota ali o homem, cria o homem e a mulher, e Deus se relaciona com esse casal. A Bíblia diz que ele via toda tarde para ter um papo, uma conversa com Adão. Por quê? Porque Deus é um Deus relacional. E ele é um Deus relacional porque ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de amor. Então, ele falava com Adão, falou com uma montoeira de gente, de personagens do Antigo Testamento, e ele quer falar comigo e com você. E eu digo para você, afirmo para você, ele quer fazer isso diariamente. Diariamente. Não de vez em quando, não uma vez por ano, mas diariamente. Agora, como é que Deus fala com a gente? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Mas antes de eu mostrar para você o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito, me fala você. Bota aí nos comentários até. Me fala você. Você tem ouvido a voz de Deus? Deus falando com você? De alguma forma, de alguma maneira? Eu ainda vou falar aqui sobre os meios que a Bíblia cita pelos quais Deus fala com a gente. Mas você já tem uma noção e você pode dizer: olha, Deus fala comigo assim, assado e tal. Você tem ouvido a voz de Deus? Então, comenta aí que eu quero saber, mas eu vou te explicar o que a Bíblia diz a respeito de como é que Deus nos dirige, como é que Ele fala com a gente, para nos dar direção, para nos dar orientação, para nos ajudar. Como é que Ele faz isso? Bom, primeira forma como Ele nos dirige é através de algo que é muito simples. É aquilo que a Bíblia chama de testemunho interior. É uma voz que não é exatamente uma voz que você está ouvindo aqui no seu ouvido. É algo no seu interior, você tem uma percepção. Algumas pessoas, muitas vezes, confundem isso com aquilo que a gente chama de intuição. É como se fosse uma intuição no seu interior. De alguma forma, você percebe lá dentro: cara, isso aqui não tá legal, isso aqui não é por aí. A escolha que eu tenho que fazer entre ir por aqui ou por aqui, eu tô decidindo ir por aqui, mas eu tô sentindo que não é por aqui. Cara, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que isso aí já é Deus mostrando para você, falando para você, te orientando, te dando uma dica. Ele quer te mostrar e ele não vai necessariamente aparecer sexta-feira, meia-noite, no seu quarto com uma voz fazendo eco para todo lado, dizendo: não é por aí, meu filho. Às vezes a gente mistifica demais, sabe? Essa coisa de como Deus fala com a gente. E a primeira e mais simples maneira como Ele fala com a gente todo dia, a todo momento, é essa voz interior, é essa percepção interior de que tá certo ou tá errado, é por aqui ou é por ali. É a maneira mais comum, é a maneira mais normal que Ele tem para nos falar. A outra maneira pela qual Deus fala conosco, e fala de uma maneira muito forte, é através da sua palavra. O problema da palavra é que muita gente entende que Deus fala através da sua palavra. Aí o cara pega e quer usar a Bíblia de forma aleatória. Peraí, Deus fala comigo! Bota a mão, aponta lá no versículo aleatório e lê. E dessa maneira, existe até uma possibilidade de você cair em algum versículo
que seja de uma conotação negativa. Tipo, e foi Judas e traiu Jesus. Bora. Aí você muda de versículo, bota o dedo assim, aí diz, agora vai tu e faz o mesmo. Então você não dá para você usar a Bíblia de forma aleatória, mas você tem que conhecer a palavra para conhecer os princípios e valores da nova aliança. E é com base nesses princípios da palavra que Deus vai te dirigir, que Deus vai falar com você, que Deus vai te mostrar que caminho seguir, que atitude tomar. Então, quando você ouve a pregação da palavra e vai retendo os princípios e valores que estão sendo veiculados, ministrados, mostrados ali, aquilo é recurso que você vai usar mais tarde, que Deus vai usar mais tarde, é subsídio que Deus vai usar mais tarde para mostrar para você que caminhos tomar na sua vida. Então, é uma outra maneira fortíssima pela qual Deus fala com você. Deus pode falar com você através de um recurso que não é o usual, não é o comum, através de um sonho. Deus pode falar com você através de sonho? Pode. É o comum? Não é. Tem muitas pessoas que chegam para mim às vezes na igreja e vêm me perguntar: pastor, eu tive um sonho assim, assim, assado. Isso aí é Deus falando comigo? E a maioria das vezes, a primeira coisa que eu digo, cara, eu não sou intérprete de sonho. Então, você está perguntando para a pessoa errada, já de cara. A outra coisa é, no dia que você tiver um sonho que for dado por Deus, você, no momento que acordar, já vai saber que aquele sonho é um sonho especial, divino, algo que Deus está te dando para orientar a tua vida. Vou te dar o meu exemplo pessoal. Eu, na minha vida, desde que eu me converti, eu tive um sonho que foi Deus que me deu para me orientar. Lá atrás, no início da minha conversão, pouquinho tempo que eu tinha de convertido, e eu tive um sonho aonde eu estava num ambiente, assim, como se estivesse num acampamento, lugar à noite, aquele céu escuro e tudo escuro, com uma fogueira no meio e de um lado, como se fosse isso aqui, ó, esses dois blocos de livros, uma pedra de um lado, outra pedra de outro, uma fogueira no meio, uma fogueirinha no meio. Do lado de cá sentou Jesus, do lado de cá sentei eu. E Jesus começou a conversar comigo sobre chamada ministerial. Começou a falar para mim sobre o ministério. Eu não tinha experiência de igreja, não tinha experiência de Bíblia, não tinha experiência de muita coisa, mas Jesus começou a falar comigo. Então, desde muito cedo, eu entendi a minha chamada ministerial. Quando eu acordei, eu sabia que aquele sonho não era um sonho comum. Eu não precisei perguntar para o pastor, não precisei perguntar para um irmão, não precisei perguntar para ninguém, porque eu já sabia. Então, se Deus quiser te dirigir através de um sonho, você vai saber que aquele sonho é de Deus. Você não vai precisar perguntar para o pastor, você não vai precisar perguntar para um diácono, para ninguém, porque você já vai acordar que Deus não é bobo e não vai falar para você através de um sonho e deixar você na dúvida se foi ele que falou, se foi um sonho porque você comeu uma coisa pesada antes de dormir, teve um sonho qualquer. Ele não vai deixar você nessa dúvida, você já vai saber. Então, deixa eu te dizer também aqui uma maneira pela qual Deus não fala contigo. Não fala contigo através das circunstâncias. A gente às vezes fica querendo de Deus olhar para as circunstâncias, e circunstâncias são coisas que facilmente o inimigo, o diabo, vai lá para manipular circunstâncias justamente para te enganar. Então, circunstâncias não são confiáveis. Sentimentos não são confiáveis. Sentimentos mudam, circunstâncias mudam. Então eu não posso me fiar nas circunstâncias, porque está tudo favorável. As circunstâncias estão favoráveis. Então significa que Deus está me falando para ir em frente? Não necessariamente. E o contrário. Cara, a situação desfavorável, parece que só tem barreira e dificuldade para tudo quanto é lado. Será que isso quer dizer que Deus não quer que eu avance? Às vezes é o contrário. Às vezes é justamente um sinal de que você tem mais aqui para frente mesmo, porque é o inimigo que está colocando barreira e dificuldade para você desistir. Ou ele abriu os caminhos com facilidade para você meter a cabeça e ir de cabeça e vai dar no final, vai dar tudo errado. Você tem que ter uma direção de Deus. Cara, você já percebeu de Deus, já ouviu de Deus, porque às vezes a voz de Deus no seu coração não é uma mera percepção, às vezes é uma voz mesmo muito clara. Você percebe Deus te dizendo, faça isso, faça aquilo. Vou te dizer uma experiência pessoal. Saí eu um dia com um pastor amigo, pastor Hélio, uma igreja chamada Academia da Fé. Pastor Hélio, eu chamo ele de pastor Helinho, mas você não tem intimidade, chama de pastor Hélio. Aí fui eu com o pastor Hélio numa concessionária de automóveis, porque ele tinha um carro de uma determinada marca e tava com um problema qualquer lá, ele tinha que comprar uma peça nova. Eu fui junto com ele, a gente foi e tal. Quando chegamos lá, ele saltou do carro para saber se a peça já tinha chegado, ele já tinha encomendado, a peça ia chegar dali a alguns dias.
dias e tinham prometido para ele que a peça chegaria naquele dia que nós fomos lá. Fomos os dois lá, quando ele chegou, a peça já chegou? Chegou. Aí ele estava se dirigindo ao guichê para pagar a peça. E aí Deus fala comigo, paga você a peça para ele. Eu ouvi aquilo e falei, é ruim, hein? Eu vou pagar por quê? A peça custava, hoje seria tipo assim, R$1.000 e poucos. Eu vou pagar para ele, por quê? E Deus me falou, eu tô te pedindo para você pagar, não é para benefício dele, é para benefício teu. Você vai estar semeando na vida dele e eu vou trazer uma colheita abundante para você. Eu fui lá no guichê e tirei e falei, Elinho, sai, deixa comigo, deixa que eu vou pagar. Ele até, não, por quê? Que é isso? Não, deixa, não tem problema nenhum. Falei, não, cara, deixa comigo, Deus me orientou aqui, me falou para pagar, eu vou pagar. E paguei. Nesse caso, eu ouvi uma voz nitidamente dizendo, vai lá e paga você. E quando eu questionei, dizendo, não, mas ele não tá precisando, ele não tá passando por uma necessidade, e Deus me falou, mas não é para benefício dele, é para benefício seu. Então, não foi uma intuição, não foi aquela voz parecida com uma intuição, uma coisa, um impulso de ir lá e pagar e dizer, não, esse impulso é de Deus, foi de Deus. Não, foi uma voz que definiu, que falou claramente. É a maneira mais comum? Não. Mas Deus também fala conosco dessa maneira? Fala. Agora, eu não posso ficar buscando a voz de Deus, a orientação de Deus das circunstâncias, porque o inimigo também pode manipular circunstâncias. Eu não posso ficar no contexto de nova aliança, lembre-se disso, eu sempre boto essa ênfase, a antiga aliança não existe mais para nós. O Antigo Testamento tem validade? Tem sombras, tipos, exemplos que apontam para a nova aliança. Nós somos gente da nova aliança. Contexto de nova aliança. Vale o crente, o cristão, pedir a Deus sinais? Não é o que a Bíblia mostra para nós no Novo Testamento. Na antiga aliança, você tem, por exemplo, Gideão pedindo sinais. E aí, Deus, você que está me chamando para comandar o exército de Deus, o teu exército de Israel, é isso mesmo? Deus querendo confirmar para ele, dizendo, olha, eu estou muito inseguro, me dá um sinal. Então eu vou botar aqui uma pele de cordeiro, de lã de cordeiro, na porta de casa, e se o chão todo em volta estiver seco e a lã estiver molhada, é sinal de que você quer que eu realmente comande o exército de Israel. No dia seguinte estava lá, todo molhado e tal. Não satisfeito? Não, então não é possível. Agora eu quero o contrário, me dá um outro sinal. Se a lã estiver seca e todo o resto molhado, é sinal de que você quer que realmente eu vá comandar o exército de Israel. No dia seguinte, estava lá, chão todo molhado, a lã seca. Isso é válido para nós hoje? Não vejo nada no Novo Testamento dizendo para você pedir sinal. Por quê? Porque da mesma forma que o inimigo pode manipular circunstâncias, ele também pode produzir certos sinais aí, e a gente tem que ter cuidado de ouvir a voz. Por que isso? Por que ele precisou de sinais? Gideão precisou de sinais e você não precisa? Porque Gideão não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele e você e eu temos. Então eu não preciso de um sinal externo. Eu preciso da voz interior. É o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre o profeta, depois ia embora. Agora, na Nova Aliança, ele veio para habitar em nós. Então, eu sou templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, moradia do Espírito Santo. Então, eu agora estou pronto e apto. E você também, quem quer que você seja. Não é porque tem título de pastor, de diácono, de presbítero, ou seja lá o que for. Não é por causa disso que Deus vai falar contigo e não vai falar se você não tiver o título. Deus fala com qualquer um de nós. Basta você ser casa do Espírito Santo. Você nasceu de novo? Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é templo do Espírito Santo, você é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você. Então dê ouvidos em especial à voz interior, à voz do Espírito Santo, aquela voz um pouco mais clara, que você vê como foi ele falando comigo, vai lá e paga, vai lá e quita essa conta aí para ele. Não é para benefício dele, é para seu benefício. Deus fala com você dessa maneira. Deus pode falar com você através de um sonho? Pode. É a maneira mais comum? Não é. Não se impressione também com voz de profeta, porque você tem que ter cuidado com isso. Você conhece esse profeta? Conhece essa profetisa? É pessoa íntegra, é pessoa que realmente o que ela fala, não sai falando aí a 3x2, mas é aquela pessoa que quando ela fala com lucidez, ela fala com base bíblica, ela fala com aquela tranquilidade e segurança de que é de Deus. Ou é aquela pessoa que qualquer coisa, eis que o Senhor te fala, não sei o quê. Isso aí tá lotado por aí, a gente tem que ter muito cuidado para não seguir qualquer coisa, porque eu já vi muita gente entrar em canoa furada, porque deu ouvido a alguém que simplesmente falou, o Senhor tá te dizendo para fazer isso, aquilo outro. E quando você ouvir, isso é importantíssimo, você ouviu alguém que diz, olha, o Senhor me disse para te dizer isso, faz assim, faz assado. Você tem que esperar
Deus confirmar no seu coração. Mais uma vez, porque o Espírito Santo habita em você. Você não depende de uma voz externa. A voz externa, alguém pode vir falar um recado de Deus? Pode, mas tem que ecoar no meu coração, tem que confirmar no meu coração. Se Deus não confirmar, eu não dou um passo sequer, ainda que tenha sido alguém que é super profeta. Eu só faço se Deus confirmar no meu coração, porque eu sou templo do Espírito Santo, ele habita em mim e eu vou receber dele. Ele vai me mostrar e dizer, não, é por aí mesmo. Vai tranquilo que é por aí mesmo. Quanto mais maduro você for na fé, menos voz externa você precisa ouvir. Guarda isso. Quem é maduro, quanto mais amadurecido na palavra eu me torno, mais fácil é para mim ouvir a voz de Deus. Quanto mais amadurecido em Cristo eu me torno, mais fácil fica de eu discernir a voz do Espírito Santo. E aí menos eu preciso de vozes externas. Pegou essa aí? Para quem é um buscador da verdade, não dá para você ficar se deixando impressionar por qualquer coisa que venha de fora. Por isso eu vou falando sobre sinais, profecias, isso vem de fora, mas o Espírito Santo habita em você. Então você tem que dar ouvidos àquilo que Deus confirma no seu coração, ainda que tenha vindo em primeiro lugar de uma voz exterior. Então o profeta lá chegou para você dizendo, olha, te prepara, arruma tuas malas porque Deus quer te levar para a Espanha, você vai ter um ministério maravilhoso lá na cidade de Barcelona e tal. Cara, enquanto Deus não confirmar isso no meu coração, porque tem duas situações aí, ou Deus já falou comigo e aquela pessoa que é um profeta, é uma profetisa, quando fala, olha, realmente Deus já tinha me falado, que é para eu juntar minhas coisas e ir para a Espanha, que ele tem um ministério para mim na cidade de Barcelona. Ou o contrário, cara, Deus não falou nada comigo e de repente apareceu essa pessoa que disse, junta tuas coisas aí, vai para a Espanha porque tem um ministério para você lá. E enquanto Deus não confirmar, der uma espécie de sinal verde no meu coração, eu não compro passagem, eu não me movimento, não faço nada, porque eu já vi gente que deu ouvido a esse tipo de coisa e fez o movimento e voltou decepcionado, triste, porque no final das contas aquilo ali era uma palavra que veio do entusiasmo, da empolgação ou da carne mesmo, mas não era exatamente o plano e o propósito de Deus para aquela pessoa. Então, o Espírito Santo habita em você, habita no meu coração, ele fala comigo, ele fala contigo, ele fala com qualquer um, independente de coisas externas, sinais ou profecias, é Deus falando com você. Ou se você diz, Fragale, eu não sei se foi Deus que falou, não foi, gasta um tempo em oração, pede confirmação para Deus, ele vai voltar a falar com você dentro dessas maneiras que a gente comentou aqui, ele vai voltar a falar com você para confirmar naquilo que ele até mesmo já tenha falado. E se você diz, nunca ouvi Deus falar comigo, passei para você todas as dias, assiste o vídeo desde o início de novo, para você ver quais as maneiras que a Bíblia apresenta para nós de como Deus se comunica conosco, porque ele pode falar e quer falar com qualquer um de nós. Deus te ama e quer te orientar, quer te ajudar, quer te dar o melhor caminho para você viver o melhor que ele tem para você. Se você é um buscador da verdade, se inscreve no canal para que a gente continue produzindo conteúdos que esclareçam, que tirem da sua frente misticismo, interpretações religiosas, confusões, más interpretações bíblicas. Se inscreve no canal para a gente continuar juntos buscando a verdade, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço, tchau!